Boa noite a todos, bem-vindos à live. Estou esperando aqui o Ricardo entrar. Ricardo, faça o seu convite para entrar. Deixa eu ver. Ricardo está aí? Deixa eu tentar entrar aqui, só um minuto. Desculpa, gente. Pronto, vamos ver se ele vai entrar. Deixa eu ver, Ricardo, se ele vai entrar aqui. Não sei se ele consegue. Ricardo, pronto. Aí, pessoal, o link da live, eu acho que agora vai entrar, a partir de agora. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Flávio. Sempre uma surpresa. Era para a gente estar fazendo a live pelo meu Instagram e quando eu fui entrar eu descobri que como os haters ficam nos tirando sempre do ar, o Instagram me bloqueou para fazer live. Então a gente está aí com uma pesquisa sensacional com a tua equipe e a gente não pode sequer querer divulgar os resultados porque o totalitarismo está pegando forte, Flávio. Não, eles só bloquearam um post meu do estudo da progesterona até agora. Então, eu, por enquanto, estou saindo livre. Mas, enfim, vamos falar do trabalho, vamos direto ao ponto e falar do que significa as limitações. Antes de mais nada, assim, eu queria comentar que esse trabalho não é só sobre a proxalutamida. Ele é sobre todo um novo caminho que a gente pode percorrer para entender, para a ação contra a Covid-19, né? Eu antes peço para todos, quem quiser não acreditar nos nossos resultados, esperem a publicação. São resultados que não parecem críveis, né? Até para nós mesmos, até você conseguir, até a gente acreditar no que a gente encontrou, foi extremamente difícil, né? Então, eu vou falar que a gente, quando viu as diferenças, mas havia alguns efeitos que eu já quero comentar aqui do que a gente observou nos hospitais, na prática, mas eu acho que as pessoas não devem fazer grandes avaliações metodológicas em cima de um conjunto de slides, né? O objetivo da nossa divulgação foi tão e somente para poder lançar luz num ambiente. A gente não disse que nós comprovamos nada, a gente só mostrou os resultados. Eu acho que eu teria cautela de ver um resultado tão bom desse, né? E então eu esperaria uma validação pela Anvisa ou pela publicação. Então, mas assim, foi o que nós encontramos, né? Então, é importante deixar isso claro. Aí eu quero comentar, discutir bastante sobre o trabalho. É importante comentar, Ricardo, vamos começar, vamos lá. A gente vai falar sobre o que a gente encontrou na prática, o que a gente viu nos pacientes, o perfil, limitações do nosso trabalho, o que podem esperar e qual que é a sequência das publicações, tudo isso, e alternativas também, e o mais importante, o que significa esses achados num big picture, né? O que você observou nos hospitais à medida que a gente ia usando a medicação, tendo em vista também que você tem placebos, né? Então não dava para avaliar o resultado em todos. Pois é, Flávio. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que deixar claro que duvidar, questionar, achar que algo talvez não seja o que está sendo apresentado é saudável, é científico, e tanto você quanto eu somos assim. Eu me lembro que você, no início, tinha todas as dúvidas do mundo em relação ao tratamento precoce, se funcionava ou não, se fez 1000 questionamentos. Eu mesmo, quando vi as primeiras questões do grupo de vocês de antiandrogênicos, achei extremamente promissor, mas você lembra, você teve que me levar até os dados iniciais de Manaus e me mostrar para eu conseguir ter um insight emocional completo e entender. Mas uma coisa é a gente questionar cientificamente e a outra é a gente ir na base do assassinato de reputações. É não tentar uma refutação científica e sim
simplesmente ir para o lado da ridicularização, do não cientificismo, porque isso é ruim para os pacientes. São coisas bem diferentes. E para responder a sua questão, eu comecei a me dar conta que o que aparecia nos resultados escritos era exatamente o que a gente via acontecer com os pacientes. E talvez a gente tenha, é estranho dizer assim, mas a gente tenha se beneficiado da agressividade da P1, que é a linhagem nova, porque ao se esperarem muitos desfechos desfavoráveis no grupo controle, ficou muito evidente, muito claro o benefício no grupo da intervenção. Sim, a gente tem algumas questões aí bem importantes, alguns pontos que foram colocados, alguns questionamentos. Os questionamentos construtivos são sempre muito bem-vindos. É importante lembrar que foi uma apresentação de slides, né, tal qual Coronavac, que ainda não apresentou, igual ao texto informativo da Universidade de Oxford para dexametasona, e qualquer diferenciação entre nós e eles é um mero preconceito contra nós. Então, deixando bem claro isso. Então, eu não acho que cabe avaliar as grandes avaliações com base em slides. Então, eu acho que a turma da cautela, assim, vamos esperar a publicação, eu acho bem adequado. Eu acho bem interessante que esperem. Nós vamos seguir o consorte inteiro, o consorte é a forma como o RCT foi seguido, deixando bem claro que da proxalutamida, os ambulatoriais, aquele foi um report de pacientes que fizeram PCR ultrassensível, nós não tínhamos dinheiro para fazer para todo mundo, ficou desbalanceado a randomização, porque a gente não sabia que a gente estava fazendo PCR de um lado ou do outro, a gente ia fazendo em quem conseguia. Outra coisa, o que está seguindo o consorte está em revisão há 3 meses e nem o processo de revisão começou ainda. Esse foi do Frontiers. Nós temos vários outros trabalhos que estão em revisão há 4 meses e ainda não recebemos nem a primeira resposta, o que atrasa muito a publicação. Então, a exigência de publicação por peer review, ela é justa até um certo ponto, mas ela é injusta porque ela, por outro lado, porque ela demora muito. Então, nós encontramos o caminho do Curious. O Curious não é um oba-oba, igual as pessoas imaginam. Ele é indexado no PubMed, não é à toa. Ele é do pessoal de universidades de renome. Ele passa por um processo de revisão, sim. É um processo, muitas vezes, até muito mais técnico e menos ideológico do que outras revistas, só que ele tem rapidez. Então, a gente optou por publicar reports mais rápidos, mas não aqueles do consórcio por isso. Obviamente, a nossa publicação do consórcio do proxalutamida em ambulatoriais, que está, obviamente, ele está balanceado, está em revisão. Nós optamos por não publicar preprints, porque alguns journals não aceitam preprints. A publicação também dos hospitalizados, obviamente, também vai seguir estritamente esse consórcio para mostrar que não há grandes erros metodológicos. Nós queremos ser avaliados pelo maior número de pessoas possível para mostrar validade. Agora, é importante deixar claro que mesmo que venha alguma fragilidade, alguma coisa assim, isso jamais pode tomar lugar da grande eficácia que foi observada, tá? Se a pessoa tentar invalidar uma medicação que pode salvar muitas vidas com alguns detalhes, e aí ela faz esses detalhes parecerem um grande problema, quando não são, eles não tornam relevantes, talvez isso me diz mais acerca de alguma característica da pessoa do que do artigo em si. Tenho certeza que isso não é o que aconteceu com a maioria fez questionamentos super pertinentes, tá? Há algumas tentativas veladas, obviamente, de tentar desqualificar. A questão da alopécia, por exemplo, saiu mais um artigo agora do Peru mostrando o risco de alopécia. Existe plausibilidade para alopécia, para calvície ter, então não é signo, tá? Comparar isso com signos ou antecedentes é tornar pejorativo. Eu acho que as pessoas ainda podem se redimir para elas mesmas. Como eu não tenho esse hábito de julgar ninguém, condenar, me causa estranheza, me dá muita tristeza ver isso, porque nós não somos qualquer um, assim, para poder sofrer esse tipo de julgamento. Equiparar a comparação de calvície com signo foi uma questão que... O bom é que quando você vê esse tipo de comparação, mesmo que seja de forma elegante, torna claro o viés da pessoa que o fez. Pessoas muito competentes que o fizeram. Então, tenho certeza que foi só um deslize, que a pessoa com certeza vai poder reavaliar e
porque também causa estranheza, porque são as mesmas pessoas que não usaram o mesmo crivo, né, para avaliação dos slides de vacinas. Nada contra as vacinas, por favor. O que eu estou só pedindo é um pouco de coerência ou proporcionalidade na rigidez da avaliação metodológica, né, entre os diversos trabalhos. Então, assim, esperem, quem ainda está assim, quem ainda desconfia, e eu não vejo nada de errado em desconfiar, tá? Confiar demais, eu até brinco, é confiar muito na gente, né, a comemorar os resultados. E a gente publicou porque existe uma emergência, e se eu esperar uma publicação peer review do consórcio, vai demorar mais, vai demorar o tempo da doença acabar, então a gente quer apresentar para a Anvisa os dados, torcer pelo melhor, e falar que, assim, na verdade, a grande representação é que a proxalutamida, por ser muito forte, ela é um símbolo de uma via possível de se tratar, de uma hipótese, da hipótese antiandrogênica para tratar vírus como um todo. Talvez não só o SARS-CoV-2, não só o vírus da Covid, né? Então, o que você acha que... qual que é a sua percepção, assim, o que seriam os próximos passos? Você acha que se a gente tentar outros tratamentos... Agora, uma pergunta direta. A gente tem a proxalutamida, nós temos uma questão ainda na produção da medicação. A verdade é que nós não imaginávamos que fosse dar esse resultado. Agora estamos com ele em mãos. Vamos ainda validar, vamos passar por crivos. Pode ser que suba um pouco, caia um pouco, não sei. Mas não vai fugir muito disso. E até porque mesmo as vacinas, né, as eficácias das vacinas mudaram muito entre o que elas apresentaram primeiramente e quando foi publicado, né, todas elas. Embora eu acho que isso não vai acontecer aqui no nosso caso, os dados são bem claros, já foram corroborados por outras pessoas, outros monitoramentos de análise. Você acha que a gente pode, se a gente não tiver essa droga prontamente disponível, ou até que ela inicie a produção, você acha que a gente pode tentar lançar mão de opções terapêuticas? Lembrando, tomar muito cuidado que, se você falar dose ou qualquer coisa aqui, por conta do momento atual, vão configurar a atividade, a licença legal da medicina, a prescrição. Então, tenta ficar só nas substâncias, tá? Flávio, é uma coisa impressionante. A gente tinha que estar se preocupando com ciência. Mas para você ter uma ideia, no meu conselho regional, tem gente que fica revisando minha rede social sistematicamente para abrir sindicância contra mim e ainda fazer parecer com que a sindicância veio do Cremers, sem colocar o nome. Então a gente perde tempo com isso. Até vou pedir para o Cremers, por favor, deixar a gente trabalhar bem da medicina e proteger nossa autonomia e fazer jus a seu fim, ao invés de perseguir os cientistas desse país por questões políticas, sempre lembrando que nem você nem eu somos políticos, ao contrário, a gente tem uma pegada mais apartidária do que qualquer outra coisa. A gente é cientista, a gente gosta da frieza e da beleza da ciência. A primeira coisa que eu queria colocar, Flávio, é que eu me lembrei de uma frase que eu acho sensacional, que diz assim: o meio conhecimento é que me preocupa. Beba com profundidade ou nem prove da fonte ígnea. Então, a população ela é exposta a alguns especialistas com conflitos de interesse, muitas vezes, e ela repete pérolas sem saber, do tipo, não, mas na medicina baseada em evidências tal coisa, na medicina baseada em evidências tal outra. Uma das críticas que eu vi em relação ao estudo foi de potenciais problemas na randomização e no obscurecimento de seu resultado. Como eu faço parte do grupo, eu sei que a crítica não procede, eu sou totalmente cego, eu não sei o resultado da randomização do trabalho hospitalar, não sei. A gente tenta imaginar a aposta consigo mesmo, mas eu não sei, eu sou cego mesmo. Mas veja que interessante, Flávio, mesmo que houvesse um problema em eu saber quem é que está recebendo o placebo e quem é que está recebendo a medicação, o que o JAMA nos ensinou em 1995 é que um obscurecimento inadequado da randomização pode, no máximo, levar o impacto para 20% a 30% a mais. Jamais justificar uma diferença de 92% na mortalidade. Então, a população está sendo enganada por essas pessoas que ou não têm boa intenção
ou não tem inteligência para entender o que é medicina baseada em evidências. Eu estou falando aqui dos médicos, dos colegas. Infelizmente, olha, é triste dizer isso. Uma diferença de 92% na mortalidade só seria justificada se os nossos dados fossem falsos. E a gente sabe aqui quem é que, na história dessa pandemia, falseou dados. E não foi gente do lado do tratamento. Ao contrário. Então, acho que isso é muito relevante. Você mesmo falou em relação às vacinas, e a gente sempre critica o duplo padrão. A gente adora imunologia, estamos tentando fazer análises imunológicas no nosso trabalho também, você sabe muito bem disso. Mas a verdade é que, para você ter coerência, para você ter transparência intelectual, você tem que usar um peso e uma medida. Então, se você topa uma aprovação emergencial de uso com base num conjunto de slides, onde o P é de 0,47 para mortalidade, para desfecho duro, para doença grave, o que é basicamente cara ou coroa, você não pode criticar uma apresentação de slides onde o P foi estatisticamente significativo por uma diferença de 92% em desfecho duro morte, a não ser que você seja alguém que não tenha transparência intelectual. E aí a gente não está falando de ciência, está falando, infelizmente, de canalice. É algo que nem o Schopenhauer aceitaria. Finalmente, eu acho que você tem toda a razão. Nem você nem eu temos conflitos de interesse com a proxalutamida ou com outro antiandrogênico. A gente, como cientista, quer provar ou refutar, eventualmente, o conceito do antiandrogênico. E eu acho que sim, a proxalutamida é tão potente que a gente tem aí uma gordura de potência. E mesmo, por exemplo, com a bicalutamida sendo 10 vezes menos potente, eu tenho visto, off-label, resultados muito interessantes nos meus pacientes. Eu sei que você também. Aliás, você é o autor de um outro trabalho anterior com a dutasterida, que também mostrou impacto, mesmo sendo bem menos potente do que a proxalutamida. Então, sim, a gente está aqui para provar ou refutar o conceito e não para torcer a favor nem contra de essa ou de aquela droga. Não, a gente tem alguns pontos, seus pontos foram sensacionais, Ricardo. Tem algumas questões importantes aí para ser colocadas, igual a questão da mortalidade. Foi se questionada a mortalidade no estudo. Eu me questionei também quando a gente abriu, né, a mortalidade. Só que a mortalidade, eu me questionei também. É importante trazer isso, tá, gente? Eu não pego o dado e saio assim. Eu pego o dado também e me questiono. Não parecia crível. Tem vários dados ali que para mim não estavam batendo. Mas aí eu fui pegar a própria publicação do Lancet e vi que a mortalidade na região norte foi de 50% para a cepa anterior, para hospitalizados como um todo. Nós estamos falando da nova cepa. Quem ainda falar que não, é mentira falar que ela não é mais grave, eu cheguei a ler isso, não se pode falar que ela é mais grave. Está esperando que evidência para mostrar que ela é muito mais grave, ela é nítida. Isso é falta de conexão entre a mesa de trabalho que a pessoa está no seu computador e a realidade. Quando a coisa é muito nítida, ela dispensa a necessidade de vir uma organização falar que ela é mais grave, tá? A gente, por favor, bom senso, pessoal, um pouco. Então, assim, mas assim, eu chamo a atenção, não é de novo, assim, para criticar ninguém. Às vezes é para a pessoa cair a ficha. Opa, peraí, realmente, não faz sentido. A coisa é muito mais nítida. O PCR ultrassensível médio, se quiser, se eu tiver tempo, eu não consigo ter tempo para quase nada, em 20 minutos eu compilo os PCRs ultrassensíveis de 3 dias de sintomas de antes para agora. O PCR ultrassensível é um marcador de inflamação, não é o PCR de Covid. Ele está, em média, aí 30 vezes mais alto. Então, não estou falando de 30%. Então, assim, não dizer que é mais grave é um pouco complexo. Há dados em que são inquestionáveis aí. Eu não vou, sinto muito, se pedirem para eu esperar uma evidência para eu falar isso, é pedir para morrer muito mais gente. E isso eu não vou deixar. A mortalidade, mesmo assim, foi baixa no placebo, porque foi relativamente baixa, porque a gente estava falando não só de pacientes hospitalizados, como pacientes graves. E nós estávamos não só em hospitais de grande porte, estávamos em hospitais de cidades menores. Tivemos aí excelente contribuição, excelentes médicos, tá, o Maicon Itacoatiara e equipe, o Renan e a equipe em Parintins, que foram as cidades que mais recrutaram depois de Manaus, que eles, com uma escassez de recursos, conseguiram assim, uma taxa de mortalidade também muito importante, muito baixa,
porque seria o esperado para a nova variante, tá? E sim porque eles aprenderam muito manejo. Então, assim, não tem isso de comparar, achar crível, estão tentando achar alguma falta de verossemelhança, alguma questão, estão tentando encontrar, assim, não vão, e eu não entendo essa busca toda por tentar encontrar alguma, aí porque um estava escrito 15 dias, era 14 dias, Clinical Trials não tem obrigação alguma de estar 100% atualizado para fins regulatórios, tá? Clinical Trials é um site de registro, a aprovação deles, eu não sei quem tem em mão com isso, a gente sabe, você registra no Clinical Trials, o registro passa por um processo de aprovação, mas a atualização, se você entrar nos trials em Covid, pelo menos uns 50% não estão atualizados ainda, até porque, sinceramente, é muita coisa para um grupo relativamente pequeno, nós não temos toda uma estrutura de uma indústria, não tem nada, a gente está aqui E relembrando, assim, a gente não recebeu um centavo da empresa que produz a Quintor. E aí vem uma outra coisa, a empresa é chinesa, os comprimidos são chineses. Aí isso já veio teorias de outro lado. Nossa, o cara está sendo vendido para a China. Não, pelo amor de Deus, é importante deixar claro, a gente foi atrás da classe das drogas, os antiandrogênicos não esteroidais, porque havia uma possibilidade de ajudarem, tá? Nem todo o trabalho demonstrou essa ajuda, e essa redução de risco relativa em quem usava os antiandrogênicos. Lembrando que usar os antiandrogênicos de longo prazo tem um viés grande para quem usa de longo prazo que aumentaria, que seria a sarcopenia. Então, existem efeitos de longo prazo que podem aumentar o risco. Então, eu acho que não ter um aumento de risco em quem usa antiandrogênicos de longo prazo em tese, um marcador de proteção de risco relativo, porque se teria um aumento de risco por redução de massa magra, que hoje a gente sabe que as miocinas podem ter um papel protetor na COVID. Então, chamou atenção para isso. Então, a gente foi e conseguiu, dentre as moléculas, tão e somente a proxalutamida como doação, não foi nem como financeiro. Então, e foi importante porque coincidiu, porque ela tem essa atuação não só na proteína que facilita a entrada do vírus, só recapitulando, aí a gente fala já da teoria antiandrogênica. Qual que é essa teoria? O vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, ele entra pelas células pela enzima conversora de angiotensina 2, o ECA2, e cuja enzima que facilita a entrada é a enzima do TMPRSS2, TMPRSS2. Os únicos moduladores endógenos conhecidos são os androgênios, que são os hormônios com ação de testosterona. E isso pode justificar por que mulheres tendem a ter... Eles estão falando, assim, eles tentam falar assim, os homens têm mais risco, mas depois que ajusta para a doença, não. Mesmo depois de ajustado para a presença de comorbidades, para peso, para idade, os homens permanecem com risco aumentado, tá? Tem aqueles também que não têm muito contato com o dia a dia, que às vezes acabam falando isso e não vem a prática, né? É importante ver a prática. Só que eu faço um próprio porém. Para essa nova variante, eu não sei o quanto mais esse risco permanece, porque a gente tem visto muitas mulheres e pessoas sem risco. Então, a gente ainda precisa calcular. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá. A gente precisa calcular. Então, assim, a gente tem toda essa plausibilidade. Crianças pré-púberes têm muito menos. Não, o único motivo pelos quais elas têm menos chance não é só pelo TMPRSS2, há outros mecanismos protetores, mas também pode justificar porque que crianças com menos de 1 ano têm provavelmente um risco mais elevado. Elas têm um fenômeno chamado mini-puberdade, né? Elas têm um eixo de produção desses hormônios desbloqueados. Então, o que a gente tem aqui? Além disso, pode ter um papel protetor do estradiol. E aí, mais do que a testosterona em si, porque se fosse só a testosterona, homens jovens estariam atrapalhando. Homens jovens estariam piores. Pode ser que seja uma proporção entre um hormônio chamado dihidrotestosterona, DHT, que é 5 vezes mais forte que a testosterona e o estradiol. Então, pode ser que seja uma proporção entre esses 3 hormônios. Quando você faz a proxalutamida, ela tem uma inibição do receptor, com aumento aí temporário, provavelmente temporário, a gente não seguiu no longo prazo, de testosterona. O que a gente tem nessa questão? A gente tem essa plausibilidade toda, a gente tem ensaios, existem ensaios pré-clínicos sim para SARS-CoV-2,
A publicação deles tem algumas que estão em revisão ainda para publicação, tem uma série de fatores, e o mais importante não adianta a gente ter pré-clínico sem repercussão clínica. Quantas moléculas atuaram bem nos estudos pré-clínicos e falharam na clínica? Estamos em um momento em que a gente precisa estudar desfechos duros, a gente precisa estudar eficácia e segurança. Depois a gente vai atrás dos mecanismos. Tá? Isso é extremamente importante deixar claro. Se a gente for avaliar mecanismo para então pôr na prática, a gente vai ter mais não sei quantas dezenas de milhares de mortos por causa disso, caso a gente tenha alguma coisa. Então, é extremamente importante deixar claro todos esses pontos, sabe? Então, assim, eu solicito assim, que esperem a publicação antes de fazerem críticas, mesmo aqueles que estão ávidos por realizar críticas. Sugiro talvez reavaliar essa avidez por realizar críticas. Sugiro reavaliarem se realmente esse destrinchamento todo ele foi realizado de forma utilizando equidade com trabalhos anteriores. Eu não vi esse mesmo destrinchamento no trabalho da ivermectina, publicado no JAMA. Não vou aqui entrar em questões dele, eu acho que o objetivo é que se a gente for destrinchar, há problemas graves ali. Enfim, mas o meu objetivo, eu não quero polarizar a discussão, porque eu quero trazer assim, existe espaço, Ricardo, então, para a gente abrir para essa nova linha de tratamento, sem desmerecer a antiga, tendo em vista que a combinação, o coquetel, a combinação terapêutica, ela pode também ser mais eficaz do que um sozinho, também tendo em vista que esses pacientes que nós colocamos, eles não estavam sem nada, eles estavam, na maior parte, com corticoide em altas doses, muitos com colchicina, antibióticos de largo espectro, enoxaparina, que seria para evitar trombose. Então, na verdade, a gente acrescentou um a mais. Será que ele sozinho atuaria? Como que a gente agiria? E você acha que a gente poderia fazer outras combinações? Aí eu queria saber de você. Eu acho, Flávio, que essa linha de antiandrogênicos para esse vírus e, quiçá, para outros respiratórios também, por exemplo, o influenza, ele também usa TMPRSS2 para infectar células, é muito mais interessante, por exemplo, do que a linha dos antivirais diretos, como o Remdesivir, o Molnupiravir, e também dos produtos imunobiológicos, como os anticorpos monoclonais. Por quê? Primeiro, qual é o problema dos anticorpos monoclonais? A gente está vendo que a superfície do vírus contra a qual os anticorpos atuam, ela muda. Se você pegar o Regeneron, ele é uma mistura de dois anticorpos monoclonais. Esses vírus, como a P1, que tem a mutação no 484, já são resistentes a um dos dois anticorpos monoclonais. Ou seja, o primeiro passo de dois rumo à resistência ao produto já foi dado. Então, sempre os anticorpos monoclonais vão estar correndo atrás, porque a gente sabe que esse vírus muda bastante a superfície e esses anticorpos podem não funcionar. Soro convalescente, Flávio, parece incrível, mas ainda tem o Hospital de Porto Alegre dando soro convalescente para os pacientes. É um soro convalescente de doadores com uma infecção remota que, sabidamente, pelo trabalho do David Ho e colaboradores, que é um dos que iniciaram a terapia anti-HIV em combinação, tem 11 a 33 vezes menos ação contra os vírus portadores da mutação 484. Então, a imunoterapia sempre, primeiro, vai estar um passo atrás e, além disso, pode gerar pressão seletiva. Pode ser ela a fazer com que a superfície do vírus mude. Ora, isso já foi demonstrado. Além do racional teórico ser evidente, tem um paciente que foi submetido a mais de 30 genotipagens e cada vez que ele recebia soro convalescente, o vírus ia mutando. Finalmente, os antivirais diretos, que são geralmente análogos de nucleosídeos, como o Remdesivir e o Molnupiravir, sempre vai ter risco da enzima ficar resistente. E essa enzima do coronavírus, ela já tem uma tendência a retirar as letrinhas erradas que ela coloca. E esses fármacos nada são mais do que falsas letrinhas. Então, a enzima coloca uma falsa letrinha, ao invés de colocar a letrinha certa, e para a divisão. Mas essa enzima tem a capacidade de voltar atrás e tirar letrinhas. Então, eles
tem sim uma resistência a essa capacidade de proofreading que a gente chama, mas ela é relativa e pode ser abolida. Enquanto que os antiandrogênios, eles modulam a célula. A ivermectina modula a célula. E a célula só vai mutar se houver câncer. Não importa que o vírus evolua, a célula vai ser sempre a célula. E os antiandrogênios e a ivermectina e alguns outros produtos têm uma vantagem adicional, que é fundamental nessa infecção e que não é exibida pelos antivirais diretos, sejam anticorpos ou análogos de nucleosídeos, que é a potente ação imunomodulatória, a potente ação anti-inflamatória. O que mata esses pacientes é a tromboinflamação, que, aliás, Flávio, você sabe, é bem mais grave com essa P1. E é por isso que a gente viu tanto benefício. Você citou para mim, porque você é editor de algumas revistas da Nature, editor-chefe de uma delas, que existe pesquisas mostrando que a atividade do endotélio, que promove a coagulação, pode ser dependente da dihidrotestosterona. Então, a gente pode ter uma ação protetora no endotélio, uma ação antitrombogênica, além da ação anti-inflamatória. Então, além dos antiandrogênicos serem resilientes à resistência, porque eles não atuam no vírus, atuam na célula, eles vão manter essa capacidade antiviral, eles também são anti-inflamatórios e antitrombogênicos, e a tromboinflamação é o que mata. Então, parece que esse vírus foi feito para os antiandrogênicos e, se associados a outros fármacos, como a ivermectina, talvez se tornem ainda mais interessantes. Mas eu devo te confessar que a proxalutamida é tão potente que talvez por si só seja suficiente. No momento em que a gente tem que usar outros que tem disponíveis, como a bicalutamida, talvez por ter menos potência, e a bicalutamida é 10 vezes menos potente que a proxalutamida, seja interessante sim associar com outros componentes. A gente vai descobrindo isso com o tempo, à medida em que as evidências vêm e a experiência profissional evolui. Desculpa. Cuidado que os gatos, vocês sabem, têm ortólogos ECA2 iguais aos dos humanos e, portanto, podem se infectar potencialmente pelo SARS-CoV-2. Não vai passar nada para o gato. Esse não é o mesmo. O que apareceu na última live é a Barbie. Esse é o Ken. Fazer alguns comentários. Muito obrigado. Eu tenho muita vontade de fazer uma pesquisa com a bicalutamida, por ser genérica e por ter preço baixo. Como a gente já falou, a gente não ganhou um centavo da indústria por conta disso. Aliás, seria extremamente importante. Eu acho que a pandemia, uma das lições que ela tem que trazer é que deveria ser igual jogador de futebol, vira estampado aqui quais são os seus conflitos de interesse na hora de você dar uma opinião. A gente sabe que quanto mais conflitos de interesse a pessoa tem, maior a tendência dela ser contra algum tratamento precoce, né? Coincidência ou não, não sei, não fiz uma análise sobre isso. Mas, de novo, não é para criticar quem tenha conflito, mas eu acho que é para você ser honesto e transparente. Eu acho que tem espaço para isso. Ó, eu tenho conflito, pode ser que o meu conflito de interesse influencie minha opinião, mas minha opinião é essa. Se você falar dessa forma, eu acho que é o melhor jeito de você expressar, torna transparente, né? Eu acho que está faltando muita transparência. Quando você tem 40% da população contra a vacina, eu não estou falando de Brasil, tem que parar com essa mania de achar que o Brasil é negacionista e o resto do mundo não é. A gente recebe... porque existe falta de transparência na hora de falar assim da vacina. Olha, a vacina é muito provável que ela seja segura, os dados são acumulados cada vez mais e com certeza a utilização dela é indubitável, ela precisa e é o principal mecanismo. Mas a gente não pode comprovar que ela é segura no longo prazo, principalmente as vacinas de RNA. Mas, enfim, eu acho que a transparência traria clareza, porque quando você romantiza, você sempre deixa no ar aquele assim, de algo que está faltando, de algo não contado. Então, isso fortalece teorias de conspiração. E a gente não tem espaço para trabalhar com isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com clareza. Bom, tem alguns pontos importantes, assim, para ressaltar. Coincidentemente, os hospitais, em geral, que nós íamos... mesmo teve hospital que a gente sofreu até um certo tipo de boicote no meio do caminho, então as barreiras são múltiplas, infelizmente, mas em geral houve uma coincidência de esvaziamento desses hospitais à medida que a gente ia introduzindo a medicação para as pessoas, né? Ah, mas era a curva natural, é a onda natural. Pode ser, eu não estou afirmando que foi a medicação, mas a velocidade de altas e de esvaziamento, ela acelerou muito. O que mesmo, de novo, tem dos placebos, o que me diz a favor da possibilidade
de ter isso, tá? Isso é importante deixar claro. E isso foi consistente entre todos os hospitais. A queda na Amazonas, eu acho, é muita pretensão nossa falar que essa queda tão abrupta no número de mortes foi causada pela medicação, porque a gente não entrou em hospitais públicos na cidade de Manaus, mas talvez a combinação de algumas cidades, das maiores, acho que de quase todas as maiores cidades do interior do Amazonas, mas na principal rede, a SAMEL, que de novo faço o meu agradecimento. Isso não é política, é agradecimento para quem nos permitiu estudar, né, que entendeu a seriedade do trabalho, traz isso. Acho que são dados que vão fortalecendo essa hipótese, tá? Os médicos acertavam, isso é uma informação só observacional, no mínimo, em mais de 90% e 95% das vezes, quem estava usando placebo e quem não estava. É uma grande... Eu falo isso para você, você é cego, e vocês sabem que a gente teve que dividir em muitos lotes. Não foi simplesmente lote A ou B, porque se fosse só lote A ou B, a diferença estava muito nítida. A gente teve que dividir em 30 lotes, para que vocês realmente não soubessem, não ficassem fazendo adivinha de drogas. Então, o cegamento para a gente foi muito importante. Apesar disso, o duplo cego nesse caso, ele é mais um estado da arte para ninguém encher o saco, porque a gente está avaliando o índice, e ao contrário do que disseram, nós somos muito estritos em relação à escala ordinal de 8 pontos que nós colocamos, tá? Então, tentando achar coisas, detalhes, assim, a gente foi muito estrito. 8 pontos com 14 dias. Depois de 14 dias, é óbvio, depois de... quiser, a gente está seguindo esses pacientes, se quiser, a gente publica 2 meses, tanto faz. Importante, assim, a gente seguiu esses pacientes e essa escala ordinal, ela vê se você precisa de oxigênio, basicamente, se precisa de oxigênio, se precisa ser alto fluxo, ou então não invasivo, ou se está em ventilação invasiva ou morreu. Eu não sei se o poder da mente ele é muito importante, mas não sei se tão importante a ponto de determinar a necessidade de oxigênio e ficar livre de oxigênio, saturar acima de 90. Então, ainda assim, a gente colocou placebo. E aí teve um outro problema bom, né? Nós estamos fazendo análise de genoma, a gente quer fazer análise de genoma, só que pacientes, mesmo usando por pouquíssimo, lembrando que essa nova variante, a carga viral aí pode ser até 10 vezes mais alta, e mesmo a carga viral inicial sendo até 10 vezes mais alta, nós tivemos um altíssimo índice de negativos com 3 dias, 2, 3 dias de tratamento, o que está dificultando a gente fazer o genoma, né? E provavelmente dos que ainda deram positivo, vai vir com uma carga viral muito baixa. Então, esse problema vai atrapalhar a nossa análise do genoma, que deve sair aí daqui uns 10 dias, aproximadamente 2 semanas, tá? Para ver a resposta. Vamos ver. Se a gente não tiver problemas adicionais em relação a essa falta de vírus, né, pela cura. Então, assim, são dados que, se você tentar usar algum argumento para tentar dizer que não tem eficácia, você pode até falar, não foi 92, sei lá. Vamos dizer assim, a gente errou brutalmente, né? Finge que a gente errou brutalmente, foi para 78% de redução, 72%, sei lá. Podem achar erros e não erros, óbvio que todos estamos metidos a erros, por isso que eu falo, esperem a publicação para comemorar, mas achar que qualquer validação vai ainda manter no campo da hipótese de que não houve no mínimo de demonstração de eficácia, é questionável, mas o questionável não é... Essa é a Barbie que surgiu agora, tá, gente? Eles estão aqui. É questionável, mas o que é questionável não é isso, e sim a pessoa que conseguiu achar argumentos que, obviamente, tem que ver a relevância. Todo trial tem fragilidades, tem limitações, e só sabe disso, é muito fácil você estar aqui do seu pedestal, do seu escritório, julgando, sendo os gladiadores da metodologia perfeita. A gente tentou fazer um desenho muito bom, mas obviamente vai aparecer problemas aí. Isso daí é inerente. Qualquer pessoa que trabalha com trial sabe disso. Pessoas humanas sabem disso. Mas qual que é a relevância disso para o achado? Isso é suficiente para invalidar uma redução que a gente observou? Então, assim, mesmo não se atentem, eu falo o seguinte: esqueçam os 92%, não acreditem na gente, esperem sair os dados oficiais. Os dados revisados por pares devem demorar um pouco, porque as revistas estão com esse medo, mas vamos ver o que vai sair. Mas a eficácia brutal, ela é nítida.
Há alguns pacientes que não respondem, a gente observou aí uns 10, 15% que não respondem. Há uns 10, 15% que respondem brutalmente, em menos de 24 horas, sobe aí mais de 15, 20 pontos aí de percentual de saturação de oxigênio. E tem aqueles que estão respondendo melhor com os dias, mas a velocidade de melhora, tanto que a redução da hospitalização foi importante, foi de 15 para 6 dias na mediana, tá? Ali era uma apresentação de slides, se eu começasse a colocar o interquartil, todos esses valores, por uma apresentação em geral, ele não caberia, faria confusão, mas a gente vai apresentar esses dados no momento certo. A gente tentou trabalhar com não paramétrico, para quem pergunta, que são sempre, ele subestima achado em geral, né? Então, a gente quer agora tentar fazer um estudo, como a gente não recebe, né? Assim, a gente quer tentar encontrar formas mais baratas, tentar possivelmente estudar uma combinação dessa bicalutamida com a dutasterida, que aí seria um bloqueio duplo, né, entre aspas, um bloquearia o receptor androgênico e a dutasterida bloquearia a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, talvez esse duplo bloqueio pudesse ajudar, ou também com a espironolactona, eu volto para a espironolactona, um bloqueio mineralocorticoide, aldosterona, poderia realmente bloquear a ação dela. Então, a gente tem essa série de combinações. E a gente entra agora no novo dilema, que é um dilema ético, o que fazer com os pacientes, porque, assim, dar placebo agora em diante é bem complexo. Me animou muito o fato da FDA ter aprovado um trabalho que não usou placebo, que fez Remdesivir versus Remdesivir mais baricitinib, e que mostrou superioridade dessa combinação. Ele partiu da premissa que o Remdesivir era standard of care, mesmo não sendo. Então, acho que nós temos direito também a não usar. Vamos ver o que vão sugerir. A gente vai combinar com a Anvisa, seguir o que vai ser sugerido. Eu acho que tudo isso é de extrema importância, né? Então, assim, o que você acha disso tudo, assim, desse caminho? O que você acha? Qual que é o caminho que você sugeriria que nós percorrêssemos, talvez em vez dessa briga, dessa luta? Não sei se existe alguém aí, de novo, não estou falando do pessoal da turma da cautela. A turma da cautela eu sou super a favor, eu acho que pode esperar, acho que é confiar demais na gente. Não, porque aí sempre vai ter aquele que vai falar assim, mas então se ele está falando isso, mas ele falou que precisa de mais trials, então ele não confia nos próprios dados? Não. A gente está falando que os trials são trials de registro, que nem todos conhecem, mas aí eu sugiro que quando você não conheça, você não insinue, você estude, conheça. Então tente entender pelo lado bom. Bom, o que você acha que seria o melhor caminho, tendo em vista que a gente tem drogas em que você pode ter uma eficácia interessante que a gente já tem usado no dia a dia, que ela pode ter uma coisa que chamou a atenção, talvez tenha feito menos resultado na nova cepa, uma combinação terapêutica aí na abordagem mais no início. Aí eu poderia me contrapor falando assim, não é que não fez menos resultado, é porque antes as pessoas iriam evoluir bem mais com ou sem, agora as pessoas não evoluem tão bem. Mas tem uma questão, por exemplo, Coari foi uma cidade que a gente teve mais dificuldade de encontrar, né, hospitalizados, e por coincidência foi a cidade que fez um uso regular de vermectina, o único. Eles tiveram até vergonha, existia uma nítida ali coerção, talvez, eu não sei. Mas ali, coincidentemente, aparentemente havia menos hospitalizados. Mas assim, não cabe ao caso. Eu acho que para a nova cepa a gente precisa repensar. Toda droga já demonstrada, a gente precisa avaliar, começar na observação dos pacientes. O que você acha que é um caminho? O caminho que a gente está trilhando, que é esse caminho de brigas, esse caminho de egos, esse caminho dessa luta contra um tratamento precoce. E eu falo abertamente, o pessoal assim, tá vendo? Ele é enviesado. Não. Lembrando, os cientistas que são contra podem falar e a gente não pode dar uma opinião, isso é muita sacanagem, né? Então a gente quer dar uma opinião também sobre a nossa percepção. Existe essa questão da Merck, com esse levantamento da suspensão da segurança, o que a Merck nunca publicou, o que ela está escondendo acerca de perfil de segurança da ivermectina que ela nunca publicou para ela mesma trazer esse questionamento na carta que ela realizou, né? Então, assim, o que você... Em vez disso, talvez assim, eu acho que há sempre o tempo de arrependimento, de redenção.
Talvez não seja exatamente o perfil de quem está contra, mas existem aqueles que sim. Coloco assim, eu imploro, sabe? Quando você tem uma medicação que ela não vai fazer mal, ao contrário do que dizem, que tentem forçar, até que se saia a comprovação, já que a gente está no meio de uma emergência, por que a gente eventualmente não poderia usar? Ah, mas o fato dela ser usada e for para o hospital, eu não sei se a pessoa iria piorar ainda mais se ela não tivesse usado. Nada 100% eficaz. Então, cuidado na hora de usar um exemplo, alguns exemplos, assim, a pessoa tomou. Outro dia eu vi um exemplo assim, olha, 6 dos 40 internados na UTI usaram. Eu falei assim, olha, então provavelmente protege, porque hoje em dia, na prática, a maioria das pessoas está usando quando pega. Então, se existe 6 de 40 no UTI que tem usado, é provavelmente uma grande proteção, porque a maioria acaba usando, porque quando é com a pessoa, e no fundo ela sabe, a medicação é usada há muito tempo, ninguém é suicida. A pessoa sabe, ela está intuitivamente, não há de trazer questões de segurança neste momento, principalmente. E outra coisa, a gente tem que definir, ela evolui mal ou não evolui mal? Então, se a gente for falar que ela evolui bem na maioria dos casos, a gente pode aplicar isso para os outros questionamentos também ou não? O que você acha que é o caminho, Ricardo, tirando toda a política de lado, tirando tudo que já sofri, insinuações, tira esse lado negativo um pouco. Eu acho que a gente pode devolver tudo isso com muito amor, sabe? Eu acho que a gente precisa de compaixão. No início da pandemia, a gente fazia uso por compaixão das drogas, tá? Tem sido criticado o infectologista porque ele usou. Na época eu não acho errado ter usado, foi por compaixão. Lembrando que não saiu nenhum grande trabalho falando que não funciona depois daquilo. Então não faria sentido agora ele não falar do uso de compaixão. Será que o que a gente perdeu foi a compaixão? Deu lugar para o ego, para a vaidade? E assim, você não acha que existe tempo de um arrependimento? A gente está com essa teoria nova, as pessoas estão concordando com a teoria, mas tem algumas que têm uma certa resistência comigo e que elas falam assim, não, é hipótese, hein, gente? Não é aquilo. Se vocês acham que não existe zero evidência até agora, a pessoa mesmo está se embananando na parte científica dela. Não é que não tem evidência, já tem evidência, a gente já publicou. Talvez não tenha evidência nível A que ela deseja. Então toma cuidado, não está mais só no campo da hipótese. Mas, assim, são pessoas muito competentes falando isso, pessoas extremamente sérias e que merecem ser ouvidas, mas eu acho que elas também merecem também permitir-se se reavaliar se realmente elas estão não enviesadas quando elas falam isso por se tratar de A ou B que está falando acerca dos resultados, né? Então assim, eu sinceramente eu acho que é um momento que a gente precisa abraçar as pessoas que estão tirar desse campo da batalha a teoria anti-androgênica é uma teoria que tem se estabelecido cada vez mais. É uma teoria que a gente tem que trabalhar em conjunto com todas as outras teorias aí, com as outras possibilidades terapêuticas. O vírus está ganhando todas as batalhas. Isso daqui, lembrando, não fiquem com medo de encontrar alguma coisa eficaz, não fiquem com esse receio. Talvez, tem algumas pessoas que me parecem, tá? Isso aqui não é que vivem do caos para poder manter a fama nas redes sociais, que ganharam com a pandemia, né? Então elas morrem de medo de ter alguma coisa que possa diminuir o caos, né? E enquanto isso não diminui o senso de urgência da vacina, né? Então o fato de você ter alguma coisa eficaz contra a Covid, ninguém quer pegar a Covid, assim. Eu não tô afim de testar se o remédio funciona em mim ou se não vai ser o não respondedor. Eu acho que ele não diminui o senso de urgência da vacina. E a questão do comportamento, de relaxar comportamento, ela é igual para os dois. A vacina a pessoa tem um relaxamento de comportamento, são inúmeros casos de vacinados que pegaram Covid mesmo após a segunda dose. Não vou discorrer aqui sobre imunogenicidade, nem nada, nem cabe aqui. Este é ainda um assunto tabu, e eu acho que a vacinação ela tem que ser, e eu estou falando isso não é por pressão, é porque eu realmente acho. Mas como que você acha, Ricardo, que tem que ser o processo agora em diante das pessoas, né, de relação ao vírus, em relação ao momento que a gente está vivendo, agora que o desespero está batendo a porta? E como você acha que tem sido? Algumas pessoas têm melhorado aí a reação delas, estão mais abertas. Como que você tem visto? Flávio, eu acho que você só oferece aquilo que você tem para oferecer. A medicina é um chamado, mas não é todo mundo que está na medicina por isso. Infelizmente, eu acho que quem não deu sequer a chance de se seguir o primeiro preceito básico, que é a não maleficência, e acha agora que é tarde demais para voltar atrás, não vai voltar mais. Veja, o que você vê acontecendo
é as pessoas tentando sequer te deixar hipotetizar que aquilo não faz mal. Você vê as pessoas falando que a ivermectina, por exemplo, pode ser patotóxica. Eu vi chefes de serviços de hospitais de Porto Alegre, nas mídias mais influentes, dizendo que os pacientes poderiam ter hepatite com a ivermectina. Ora, 3,7 bilhões, 3,7 bilhões, 3,7 bilhões de prescrições de ivermectina desde 1987 para 2 hepatites medicamentosas. Então, acho que pessoas que não têm um nível mínimo de conhecimento em medicina ou não têm essa transparência não vão voltar atrás, infelizmente. Mas tem os recuperáveis, digamos assim. Eu, infelizmente, Flávio, não vejo isso acontecer, porque eu já estendi a mão para pessoas que são antitratamento, já estendi a mão para conselheiros do CREMERS, estendi a mão para o vice-presidente do CREMERS, dizendo, olha, independente de qualquer coisa, minha equipe de genômica, da doutora Cláudia, da professora Cláudia, foi a primeira a descrever como a mutação 484 se fixou e evoluiu no Brasil. A gente sabe, a gente conhece, eu fui com vocês, a gente esteve junto em 3 a 4 ocasiões em Manaus. A gente sabe o que vai acontecer. Não me responderam o WhatsApp. O governador nunca quis nos ouvir, independente de não ser filiado a nenhum partido, de não vestir nenhuma camiseta de partido. Eu sou um cientista, Flávio. Eu não estou me importando quem vai ser o político da ocasião. Mas, como diria o Murray Rothbard, é claro que se o político defender uma agenda de liberdade e se defender o que é bom para a população, a gente vai sentar junto, sim. Mas o que nos importa é a ciência. Agora, as pessoas criticam, Flávio, e não têm noção do que é conduzir um ensaio clínico randomizado numa situação de pandemia. Você vê, foram 12 centros colocados no interior do Amazonas, indo de aviãozinho, graças a empresários poucos, infelizmente, do país, que vestiram a camiseta e levaram o time da proxalutamida para rolar pacientes. Imagina você, centros que não estão acostumados à pesquisa clínica, entraram talvez na droga mais quente do momento. É extremamente difícil conduzir um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, no cenário de pandemia por uma cepa altamente letal. E as pessoas que estão em casa têm que entender, quando você diz redução de 92% na mortalidade, pessoal, a gente está falando de uma chance basal de mortalidade, de uma chance basal de morrer muito alta. Por isso, a gente não está dizendo redução de 92% para uma chance de 1%. Aí, bom, cai de 1% para menos de 1%, caiu 92%, mas do ponto de vista absoluto, não é grande coisa. A gente calculou, você sabe, benefício absoluto, que é o que importa para o povo. Houve um número necessário a tratar de 2 a 3. Isso quer dizer que a cada 2 a 3 pessoas que receberam proxalutamida, ao invés de placebo, se salvou uma. O meu cardiologista me colocou em rosuvastatina para prevenir infarto, tendo que tratar 100 Ricardos para evitar um desfecho. E achou ótimo e colocou. Aqui na Proxa, esse 92% de redução relativa de mortalidade foi um benefício absoluto enorme, com apenas 2 a 3 precisando receber a medicação para não morrer. Isso é uma revolução. Não tem como um eventual viés pontual em um ou outro ponto mudar o sentido do desfecho. Pode mudar de forma pequena magnitude, e isso que as análises já são conservadoras, já são intento trito, mas jamais a direção do desfecho. Quem diz isso não entende o básico de epidemiologia. Infelizmente, as condutas do mundo foram, de forma significativa, conduzidas por essas pessoas. Outra crítica muito injusta que eu vi é dizerem que a gente deu veneno, porque a mortalidade no grupo placebo era de 47% para Covid leve a moderada. As pessoas não leram, eram pacientes críticos que precisavam de oxigenoterapia, precisavam de ventilação não invasiva, estavam prestes a ir para o tubo, precisavam de cânula de alto fluxo, onde o Lancet mostrou agora que a mortalidade no norte, nesses pacientes, é de 50% a 75%. Quer dizer, graças ao fato das pessoas no norte terem mão boa, terem experiência, terem usado ventilação não invasiva desde o início,
foi só de 47%. Mesmo nessa arena otimizada, a droga reduziu de forma significativa. E é isso que a gente quer. Testar droga na arena otimizada. A gente quer refutar a hipótese. A gente trabalha para excluir a nossa hipótese conceitual ou a gente trabalha para refutar a hipótese de nulidade, mas a gente tenta não refutar a hipótese de nulidade. A gente tenta sacanear a proxalutamida. A gente senta e pensa como ser conservador, mas a verdade é que os dados pulam em cima de ti, te esbofeteiam na tua cara, e a gente é cego, né, Flávio? Mas a gente não é burro. Se a gente vê os dedímeros em 10 mil num dia e em 500 no outro, tem alguma coisa estranha. E olha, é uma boa, muito boa surpresa. Você tem. Interessante que teve alguns que usaram, que realizaram essa crítica, dizendo estar profundamente nos estudos, né, no nosso estudo, pessoas estavam até os dentes no estudo, sendo que não houve qualquer participação das nomes e que disseram estar no nosso estudo, colocados inclusive em estados em que a gente nunca esteve presente. Então tome um pouco de cuidado, isso nota um pouco de desespero. O que me causa estranheza é por que esse desespero pela possibilidade de ter encontrado uma droga eficaz. Então, assim, a pessoa está preocupadíssima em criticar porque uma droga pode ser eficaz. Ah, não, eu estou preocupado porque prometendo milagre. Ninguém está prometendo milagre. Eu acho que precisa passar por uma etapa. Ninguém disse comprovação, eu não uso essa palavra. Eu sou extremamente sério, você é uma pessoa extremamente séria. Não somos qualquer um para falarem e mentirem descaradamente. Não há participantes. Cuidado com quem se diz que participou do trabalho e não houve qualquer envolvimento. A gente poderia estar perdendo, o mês de a gente perder 70% do tempo rebatendo isso. E assim, é um pouco bizarro, na verdade, porque você rebate as pessoas, você está mais tempo preocupado. Eu, quando vi a taxa de redução e eu tive que rever, eu já prevendo isso, eu falei assim, gente, como que eu vou reportar isso aqui? Sabe? Até no meu sentimento, assim, vão me bater, porque não parecem incríveis. Vou deixar de apresentar uma redução porque vão me criticar. Eu confesso, assim, que eu fico extremamente chateado, assim, eu estou um pouco desacreditado. Às vezes dá uma vontade de desistir, porque são porradas que eu levo desnecessárias, de graça, calúnias, difamações. E assim, eu não precisava estar aqui, não precisava estar fazendo absolutamente nada disso. Podia estar no meu consultório quase lotado, sim, com os pacientes que eu amo, sabe, deixando de vê-los para estar aqui. Já continuo recebendo críticas veementes por estar fazendo isso, não precisava, para ser vidraça de todo mundo. Então, assim, a gente poderia estar discutindo muito mais sobre os benefícios potenciais, tá? Então, assim, o que eu solicito é, não acreditem em nós, não acreditem na nossa apresentação, não acreditem no que os depoimentos falaram, não acreditem nas pessoas que falaram, não acreditem em nada disso, esperem a publicação, tá? Não acreditem nos médicos que acompanharam algum desses pacientes, esperem a publicação, esperem a Anvisa. Eu falo da Anvisa porque a Anvisa ela tem um crivo muito importante, muito bom, né? Então, assim, mas não critiquem sem antes ver, eu só peço isso. Se você colocar assim, eu vou aguardar a publicação para eu poder opinar, beleza, tá? E outra coisa, não estamos aqui para tentar convencer ninguém. Eu já passei dessa fase. Boa parte das pessoas, infelizmente, não são convencíveis, mas eu espero de coração, acredito que as pessoas possam melhorar. E assim, tenho certeza que as pessoas vão entender o que a gente está propondo. Na história da medicina, sempre no início há uma grande resistência. Tem pessoas, grande parte das pessoas são excelentes e o que eu continuo admirando demais. Não deixo de admirar pessoas que não são nem da nossa área, que fizeram algumas críticas, mas ok, acho que elas vão parar para ver e pensar realmente, refletir. Será que realmente o teor da minha crítica ela era construtiva? Então, assim, a gente quer demonstrar a gente quer explorar eu acho assim, essa nosso estudo, ele não é só para mostrar que proxalutamida funciona, ele serve para mostrar que existe um mundo de possibilidades terapêuticas antiandrogênicas que elas podem ser possivelmente combinadas e eficazes. É um mundo novo aí que a gente pode pensar e que talvez possa ir além, tá? Além do que pessoal, olá. Não derrubaram a live, tá? Caiu mesmo porque deu 1 hora e a Anta aqui, tá? Desculpa, Antas Animais, desculpa.
Eu não percebi, tá bom? Mil desculpas. Eu vou só terminar falando assim do medicação, do que a gente quer. Tô esperando ver se o Ricardo entra, mas eu vou comunicando aqui. Bom, foi um estudo duplo cego, ou seja, nem os pacientes e nem os médicos, nem a equipe sabiam. Placebo controle, mas o placebo não era placebo puro, era o standard of care e o excelente padrão de tratamento que eu vi os hospitais fazendo, mesmo os hospitais do interior. Eu fiquei impressionado com a qualidade, tá? Em que a gente avaliou a utilização numa dose, numa dose, entrando aqui com o Ricardo. Gente, não foi o Instagram não derrubou, tá? É porque a pessoa que não percebeu que tinha dado uma hora, tá? Só por isso, tá? Não houve queda, tá? Não foi a culpa do Instagram. Bom, então a gente calculou o número de mortes em 14 dias de um grupo versus o número de mortes do outro. Aí a proporção entre essas mortes deu essa redução de 92%, tá? E que coincidiu exatamente as mortes no grupo do medicação coincidiu exatamente com o percentual de mortes. Opa, alguém estava ligando aqui. Bom, em relação à disponibilidade da droga, eu venho aqui trazer o problema de que eles estão agora avaliando. Na verdade, eles não sabiam como iam fazer com a molécula. Estão avaliando agora empresas brasileiras para fabricar. A Anvisa está solicitando que seja pela indústria brasileira e eu confesso que eu concordo plenamente. Eu, aliás, venho aqui parabenizar a Anvisa. Vocês podem criticar, óbvio que há problemas, mas a Anvisa tem feito um trabalho sensacional. E com isso, a gente está em algumas cidades do Sul, a gente deve interromper em breve. Nós queremos ver sempre o mais rápido possível a disponibilidade e a gente quer estudar alternativas, tá? Pode ser a bicalutamida, que tem um custo bem mais baixo, em combinação com o dutasterida ou espironolactona. São hipóteses, tá? Não estou confirmando nada, são possibilidades teóricas que, tendo em vista um perfil de segurança por curto prazo, talvez poderiam ser hipóteses para serem utilizadas, tá? De novo, assim, não estou afirmando medicações nem doses, tá? Isso eu não posso fazer aqui. Então, basicamente, foi um estudo muito bem conduzido dentro das nossas limitações geográficas e do momento, tá? Não vai ser um estudo perfeito. Inclusive, assim, a gente quer saber o que vai haverá problemas, mas não são problemas que vão, com certeza, são problemas que não vão inviabilizar a publicação e também não vão inviabilizar. Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir publicar. A gente vai tentar solicitar um fast track. A gente tem comitê de análise independente de análise, então não é uma análise do além, não foi assim sozinho, então houve uma consistência nos achados, tá? Então, Ricardo, eu agradeço muito. A gente não pode mais errar nessa pandemia. De coração, a gente não pode mais errar. A gente quer fazer tudo o mais certo possível. A gente quer, assim, se por acaso não funcionar, tiver algum problema, eu vou ser o primeiro a reportar que houve problema, não houve. Eu quero ser sempre muito transparente. É um nível de transparência que a nossa independência permite ter, né? Então, e ter você aqui na equipe, um gênio, podem falar o que for, mas você é um verdadeiro gênio, tá? Eu tenho só o que agradecer a você imensamente por estar aqui, desde que a gente chamou para participar da nossa equipe de pesquisa. E lembrando, eu não te chamei porque você é a favor de tratamento precoce, eu não te chamei porque eu te chamei porque você é você, tá, Ricardo? Então, pode ter certeza disso, tá? E eu não deixei que qualquer influência dessa questão viesse trazer, influenciar, tá? Porque eu acho que a parte científica e a capacidade técnica, ela tem que estar acima de opiniões, de egos, de vaidades e por mais, tá? Nós estamos recebendo muito apoio de muita gente, estão dando muita força para a gente, a vasta maioria, as pessoas entenderam o que a gente está fazendo, entenderam que a gente não está aqui para poder ter qualquer nível de, assim, de vender droga A, B e ligação.
A gente está aqui para tentar encontrar alternativas, soluções, só isso, tá? E assim, quem tiver alguma sugestão para a gente melhorar na nossa pesquisa, elas são sempre muito bem-vindas, tá? Verdade, de coração, a gente só quer salvar as vidas, só mesmo, tá? Eu quero depois dormir e falar assim, conseguimos, né? O que você acha? Eu Só acho para concluir. ótimo. Aceitamos a parceria extremamente produtiva e o nosso grupo, para quem não sabe, né, Flávio, tem casa, ele tem essa questão clínica muito forte de achar soluções pragmáticas com moléculas que, se elas em si não estão à disposição, existem alternativas que estão, então a gente procura o princípio, procura o preceito mais do que a molécula, então se a questão é terapia antiandrogênica, vamos tentar ter a proxalutamida, que é a mais potente, mas sempre abertos a fazer pesquisa, como tu já fizeste, com dutasterida, eventualmente com bicalutamida, porque nos importa mais o conceito de ajudar as pessoas, e no caso aqui o conceito da terapia antiandrogênica, do que a molécula em si, já que nem você nem eu temos conflitos de interesse com a proxalutamida ou com outra molécula, outro produto. A gente já tentou, né, Flávio? Tentamos muito fazer pesquisa com a ivermectina, por exemplo, fizemos um protocolo que foi Vai dar registrado no certo. clinicaltrials.gov. A gente Vai espera que dar vai dar certo, Ricardo. certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos Essa torcer. pesquisa vai dar certo. E, A não, gente. e outra coisa muito legal, Flávio, que tu até estava citando um problema bom, mas eu, como gosto muito de genômica, fiquei um pouco chateado, mas também vai dar certo, é que, graças a Deus, a Proxa foi tão potente, né, Flávio, que de cara 45% dos nossos PCRs deram negativos e a gente não conseguiu, com 2, 3 dias, ter sequer um resto de vírus para sequenciar. Mesmo assim, a gente vai ser um dos grupos privados, talvez o grupo privado, né, Flávio, junto com a professora Cláudia Thompson, que mais vai ter sequenciado. Isso desonera a rede pública. Vejam vocês que agora a rede pública genotipou, sequenciou um pouco mais, mas até pouco tempo atrás, 2.500 genotipagens apenas, e nós ali, só nesse trabalhinho, vamos colocar pelo menos 100. Então, isso é muito legal. A gente não tem verba da FAPERS, não tem verbas poupudas do contribuinte. A gente, com o pouco que tem, extraindo leite de pedra e um trabalho muito bonito e elegante de filogenética, filodinâmica, estrutural, em Sim. alguns casos também. Só... A gente está fazendo história, e Flávio, muito feliz. Tem certeza. Só avisando que a pesquisa foi feita em homens e em mulheres, tá, gente? Porque a gente baseou também já no clinical trial para câncer de mama, porque a medicação está sendo testada para câncer de mama receptor positivo para a mulher. A única questão é que não pode engravidar nos próximos... A gente coloca a mulher 30 dias e homens 90 dias, tá? A questão é que minha sugestão também é que nem as mulheres, nem os homens engravidem, nem as mulheres, mesmo independente do medicação. Minha sugestão, como ele pode atacar as gônadas, é que ele não atue, é que nem o homem engravide nos próximos 90 dias, que corresponde ao período da produção do esperma, e nem as mulheres engravidem logo em seguida da Covid. Também questão de fazer cirurgia, esperem para fazer cirurgia uns 2 meses, pelo menos. Trabalhos recentes mostraram uma possibilidade de aumento de risco pós-operatório, mesmo em pacientes. A gente está vendo persistência de aumento de marcador de trombose por meses depois da Covid, de dedímero em um percentual de pacientes, mas isso é assim, quanto tempo depende muito, tá? Então, assim, é isso. A Covid ainda está afetando mais as crianças do que antes, mas ainda é bem menos grave do que em adultos, graças a Deus, né? Então, assim, e lembrando, a gente tem uma verdadeira independência política, a gente pode ajudar os políticos que pedirem que a gente possa ajudar independente de qualquer interesse, porque não interessa quem está, a pandemia está aí, e tanto faz para mim quem está lá, para mim eu quero ajudar quem quiser ser ajudado, estou super à disposição de quem for, tá? Não quero, já teve política demais influenciando opiniões, então aqui a gente vai trabalhar com quem quiser ser ajudado, a gente quer ajudar quem for importante, tá? Todos. O importante é que a gente salve vidas. Um grande abraço, Ricardo. Grande abraço, Flávio. Prazer estar contigo de novo. Tudo de bom. Tudo de bom. Um grande abraço. Valeu. Homenagem a Chapecó hoje, viu? Camiseta e tudo. Meu Deus. Valeu. Um abraço.